Um bom dia para você. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Louvado seja Deus por mais um dia em que acordamos, não é? Que estamos na presença de Deus. Isso é simplesmente maravilhoso. Você viver na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Não há nada melhor do que isso. As outras coisas só serão acrescentadas em nossas vidas. Mas o principal é isso. Acordamos com o Senhor. Louvado seja Deus. Eu estou aqui para trazer uma mensagem do coração de Deus para o seu coração e peço a você que preste atenção o que o Espírito de Deus vai falar com você. Não este daqui que você está vendo. Sou apenas um porta-voz do Senhor para trazer uma mensagem para você. Deus pôs essa mensagem aqui no meu coração e Ele quer falar com você nesse momento. Dê ouvidos, como está escrito na palavra do Senhor. Dê ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas, ao que o Espírito de Deus fala com seus filhos. E você será bem-sucedido se ouvir a voz do Senhor e atender. Eu já quero convidar você para abrir a sua Bíblia aí, no livro de Gênesis, no capítulo 4, bem no início da Bíblia, no capítulo 4, a partir do versículo 3, diz o seguinte: Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-se o semblante. Ficou com o semblante irado. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, essa passagem aqui que nós acabamos de ler fala sobre dois irmãos, Caim e Abel, e a Bíblia nos mostra aqui algo muito interessante. Preste bastante atenção. É uma palavra de Deus para a sua vida. O Caim, ele traz uma oferta ao Senhor. Observe o que a palavra do Senhor Deus diz. Caim trouxe uma oferta ao Senhor no fim de uns tempos. No final de uns tempos. Você sabe o que quer dizer isso? No final da colheita, ele plantava e colhia frutos, e no final da colheita, não é nas primícias, como Deus quer que a gente oferte ao Senhor com as primícias, não com o que sobra. E ele, no final de uns tempos, no final da colheita, ele traz uns frutos da terra para o Senhor. E a Bíblia diz que Abel, seu irmão, trouxe das primícias. Não foi do final de uns tempos, foi das primícias das suas ovelhas. E o Caim trouxe, no final de uns tempos, uma oferta ao Senhor. Caim sabia, sim, que Deus queria as primícias. Observe que Deus diz aqui na sua palavra o seguinte: Deus não se agradou de Caim nem da sua oferta. Ou seja, não se agradou dele pela maneira que ele agiu. E também da sua oferta, porque ele trouxe o resto para o Senhor. Eu trabalhei há algum tempo no Ceasa. Ceasa é um local que tem aqui em Juazeiro da Bahia, cidade vizinha, e que trabalha com frutas. E as pessoas chamam passar. Eles passam, isso acontece nas roças também, passam as frutas, escolhem as melhores e as piores, a sobra, o refúgio, como diz, eles deixam à parte, e quando se termina uma colheita, só fica os refúgios e o melhor é vendido, o melhor é tirado, é separado. As primícias são separadas e fica ali os refúgios, que são vendidos bem mais baratos. Então foi isso exatamente que Caim fez.
Ele deixou para levar os refugos para o Senhor. Isso ele estava fazendo de propósito. De propósito, ele sabia o que estava fazendo, por isso que Deus não se agradou dele nem da sua oferta. Olha que a Bíblia fala primeiro que Deus não se agradou de Caim. Não se agradou dele, da maneira em que ele agiu. Perdão. Da maneira em que ele estava agindo naquele momento. Ele estava agindo de maneira errônea e ele estava agindo de maneira que o Senhor sabia que era de propósito. E quando você percebe aqui que seu irmão leva das primícias, aí sim, Deus ficou feliz, se agradou de Abel, daquela oferta que ele leva das primícias, e aí Caim fica com raiva. E muitas pessoas dizem aqui, nesse ponto, que Caim estava com inveja de Abel, mas não era. E você pode se espantar agora e dizer, o senhor está errado, né? Porque todos os pregadores que eu já ouvi até hoje diz que o Caim estava com inveja de Abel. Na verdade, ele ficou com raiva de Abel. Ele ficou irado com Abel. Aquilo não era inveja, ele estava com raiva porque Abel estava agradando a Deus e ele não queria agradar a Deus e não queria que seu irmão agradasse. E você pode me perguntar por que ele não queria isso. Ele conhecia muito bem a história de que seus pais foram expulsos do jardim do Éden, porque os seus pais o contaram aquela história, como Deus os tinha expulsado dali e pôs anjos à porta para que eles não adentrassem mais e não pudessem comer do fruto da árvore da vida. Então aquilo criou uma revolta no Caim, ele fez tudo isso proposital, e você continua lendo a história, você percebe que depois que ele mata o Abel, porque ele estava com raiva dele, porque ele agradou a Deus, antes mesmo dele matar Abel, o Senhor vem até ele e diz o seguinte, você pode ler aí na sua casa, continuar fazendo essa leitura, para você entender melhor. E ele diz o seguinte, Deus fala, Caim, é certo que se você proceder bem, você será aceito. Ou seja, eu vou me agradar de você. É só você proceder bem, mas ele não queria proceder bem. Depois que Deus fala com ele, ele vai lá e mata Abel. E quando Deus chega até ele e diz, olha, onde está Abel? Deus já sabia que Abel estava morto, sabia que Caim tinha matado Abel. E o Senhor pergunta, onde está Abel, seu irmão? Caim diz o seguinte, olha o que Caim fala, preste atenção. Ele diz, acaso eu sou guardador do meu irmão? Isso é uma resposta de ira, ele está com raiva do Senhor. Ele continuava com raiva do Senhor. Acaso, por acaso, olha, quem falaria isso diante de Deus? Ele não tinha nenhum respeito. Acaso ele dá uma piada à resposta, a resposta que Deus está esperando dele, ele dá uma piada dizendo, por acaso eu sou algum guardador de meu irmão? Ele fala como está falando com qualquer pessoa, porque ele está com muita raiva do Senhor. Essa raiva, já falei, inclusive, essa raiva descende do jardim do Éden. E aí você diz, não, mas era inveja, o senhor está enganado, ele estava com inveja do seu irmão. A Bíblia mesmo, ela fala por si próprio, nós não precisamos dizer eu acho isso ou eu acho aquilo. Você pode abrir a sua Bíblia aí em 1 João, no capítulo 3, porque João fala aqui, o Espírito de Deus, não é? Fala aqui através de João, por que Caim matou Abel. 1 João capítulo 3, o versículo 11 e 12, diz assim, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Aqui tem uma interrogação. E por que o assassinou? É uma pergunta, aí vem a resposta. Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justa. Porque as obras dele eram mal, as obras de Caim eram mal. E você pode dizer, mas ele estava dando uma oferta, como é que as suas obras eram má? Sim, ele estava dando uma oferta de propósito. Era para irritar o Senhor.
Ele gostava de irritar, ele não queria agradar a Deus, não queria que Abel agradasse a Deus. E Deus o tempo todo o amando. Então você precisa entender que pessoas que perseguem você, às vezes ela está irada com você, mas não é exatamente com você. Elas estão, de alguma forma, elas não estão de bem com Deus. Então elas atacam você que está de bem com Deus e você não entende porque a pessoa te ataca. E às vezes ela também diz que é cristã e porque está te atacando, porque está te perseguindo, porque quer que você morra. É porque ela sabe que você está agradando a Deus e ela não consegue agradar e ela não quer agradar. Simplesmente isso. Às vezes você é atacado de vários lados por agradar a Deus. Simplesmente. Não, estão com inveja de mim. Não, não estão com inveja. Ele só não queria que você agradasse a Deus. Não é? Você não tem nada. Vamos lá. Você não é uma pessoa rica. Você não é uma pessoa que tenha muitos bens para as pessoas estar com inveja, né? Você não, puxa, ele é ricão, ela é ricona demais. Estou morrendo de inveja dessa riqueza. Às vezes você não tem riqueza alguma, aparentemente falando, porque você é muito rico e rica para com Deus. E as pessoas mesmo assim te atacam. Elas não estão com inveja. Elas estão com raiva. E essa raiva é porque você agrada a Deus. Quando você agrada a Deus, você gera raiva primeiramente no inimigo, o inimigo das nossas almas. Você acha que o inimigo tem inveja de você? Ele não tem, ele ofereceu o mundo todo para o Senhor Jesus, tentando, quando Jesus estava ali, jejuando 40 dias, ele dizia o seguinte, olha, se me adorar, eu dou toda essa riqueza da terra para você. Ele não estava preocupado, ele não está preocupado com sua riqueza, mas o inimigo, ele está com raiva de você, porque você está agradando a Deus. O inimigo é como Caim, sabe? Ele não agrada a Deus e ele não quer agradar, mas ele tem raiva de você porque você agrada. E quando você agrada, ele consegue levantar pessoas que estão em posição, sabe? Daquelas pessoas que dão lugar para ele, estão naquela posição boa para ele atacar você através daquelas pessoas. E às vezes usa pessoas da sua própria casa, de dentro da sua casa, que não estão de bem com Deus como você está, ou usa algumas outras pessoas ou situações para te atacar e você não entende, e você diz, eu faço tanto bem para aquela pessoa e ela me paga com mal, eu sempre a amei e ela me paga com ódio. Era assim que Caim fazia, porque ele representava o maligno. João disse que ele era filho do maligno, as obras dele eram como obra de maligno. O maligno a gente sabe quem? O príncipe das trevas, não é? Então a Bíblia diz que ele é o Deus desse século, esse que te odeia, porque você agrada a Deus. Mas vale a pena continuar agradando a Deus. A Bíblia diz que as obras de Abel ainda hoje fala. As suas obras ficarão eternamente na presença do Senhor. Cada obra boa que você faz, não se canse de fazer o bem, porque as pessoas te perseguem e não te agradecem. Não canse de ser essa pessoa maravilhosa, boa que você é. Você é uma bênção de Deus. Não canse, não cesse de fazer o bem. Ainda que o mundo te odeie, continue a fazer o bem, tá? Porque Deus te ama muito, por isso suas obras estão escritas perante o Senhor. Naquele grande dia será um dia muito especial, em que tudo que não te agradeceram aqui, você receberá sim muita gratidão lá. Você será muito amado, muito amada, e você será muito honrado e muito honrada depois daqui do outro lado. Há honras grandiosas para você. Eu quero dizer para você que eu estou aqui em oração por você, pela sua família, você que pede nos comentários, e você que não pede, só assiste mesmo, às vezes não dá para comentar, né? Às vezes está na televisão. Eu estou orando por vocês que são inscritos do canal. Eu te peço a você que não é inscrito e se inscreva, que eu quero orar por você e sua família também. Tenho certeza que a sua bênção, a sua vitória é certa, em nome de Jesus. Fica na comunhão, continua na comunhão, porque Deus está cuidando de você.
Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Até a próxima. Que Deus abençoe você e sua família, hoje e para sempre. Amém.